Olá! O livro Tudo em Volta Está Deserto aborda 3 produções artísticas realizadas num duro momento da nossa história, a ditadura militar. A obra Quarupi, do escritor Antônio Calado, o espetáculo Gal a Todo Vapor, de Gal Costa, e os escritos de Ana Cristina César são os pontos de partida para este material. Nós vamos saber um pouco mais sobre o processo de criação com o próprio autor, o Eduardo Jardim, que está comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, está comigo e agarrado aí ao livro. Aponta aqui para 2, Tudo em Volta Está Deserto, remete ao show de Gal Costa. E, aliás, eu queria saber, você foi em 1971? Primeiro, é um prazer estar aqui em Conexão. E é nosso recebê-lo, Jardim. Sim, eu fui ao show da Gal mais de uma vez, na virada dos anos de 71 para 72, no teatro, que existe até hoje, o Teatro Teresa Raquel, ali no fundo de um shopping center em Copacabana. E como você disse, aquele era um momento muito duro, muito difícil, em que realmente tudo em volta estava deserto. Mas a gente se juntava ali de noite naquele espetáculo que era muito vibrante, muito forte, de muita emoção, e vivíamos por 2 horas uma experiência de uma verdadeira catarse. E era um show, se a gente lembra e ouve hoje, muito melancólico, porque ele fazia referência indiretamente a esse momento difícil, e a Gal estava linda, e foi um momento especial aquele. E realmente, quando a gente saía do teatro, a gente encontrava uma realidade muito dura e esvaziada, e fazia sentido ela cantar de forma tão emocionada e emocionante. Tudo em volta está deserto. Que, aliás, vamos ouvir um trechinho? A gente separou alguns segundos possíveis. Como 2 e 2, né, estava no repertório desse show, e um show que privilegiava, né, especialmente canções de Caetano Veloso, embora, enfim, também estivessem lá canções do próprio Wally Salomão, que, se não me engano, dirigiu o show, Jacques Macalé, Roberto, Erasmo. Isso. Mas eu acho que os artistas, o pessoal já sentia muito a falta do próprio Caetano e do Gil, né, que já estavam exilados, não era isso? Um pouco? Não, eu procuro mostrar no livro como é que o show, que é dirigido pelo Wally Salomão, que era um poeta incrível, e ele faz referência e traz o Caetano muitas vezes como compositor, mas também a gente nota que o show toma muita distância com relação ao que o Caetano representou nos anos anteriores, basicamente o Caetano tropicalista. Então a gente percebe pelo show que aquele já é o ano de 71, o iniciozinho dos anos 70, já são muito diferentes daquele tom eloquente que havia no período do tropicalismo, as coisas que aconteceram antes do AI-5, porque eu acho que o AI-5 é um marco nessa história, né? Agora, você trouxe Quarupi por quê? Você pensava em fazer um livro todinho só em cima do show legal, mas acabou abrindo para outros 2 momentos. Vamos falar rapidinho do Quarupi antes de ir para o terceiro. Ana Cristina César. Então, eu realmente, a minha ideia era falar do show da Gal, mas para eu falar do show da Gal, eu senti a necessidade de entender o que havia antes antes desse momento do show da Gal. E aí eu voltei aos anos 60 e entendi que nesse período de 67, 68, um ícone quase da cultura dessa época foi o livro do Quarupi, que é publicado em 67, que é uma visão de arte, de literatura completamente diferente da que aparece depois, porque
é a ideia de uma literatura engajada, de intervenção. O personagem termina na luta armada, o Nando, o padre Nando. Então, a ideia foi voltar ao Quarupi para fazer, inclusive, o contraste com esse momento que é de 71, 72, em que tudo em volta estava deserto. E foi adiante. Fui adiante. Com Ana Cristina César. Que salto foi esse? A própria Heloísa Buarque de Holanda, que escreveu a orelha do seu livro. Uma linda orelha, né? Exatamente. Ela se mostrou um pouco surpresa de por que Ana Cristina César antes e não alguém lá da época. Tudo, né, da contracultura. Do show, da contracultura. Por quê? Não, primeiro eu queria falar sobre a Ana há muito tempo. Eu fui amigo da Ana e sempre tive vontade de comentar, não só a Ana poeta, hein, porque a Ana também foi uma ensaísta, foi uma colunista brilhante, uma tradutora muito brilhante. E eu queria dizer uma coisa, que mesmo num momento de um tempo tão sombrio, apareceram projetos tão fortes e tão eloquentes como a obra da Ana. Quer dizer, se você percebe no livro, do ponto de vista do espaço, assim, cada vez a gente vai vendo ao longo do livro como é que vai se restringindo a dimensão espacial. Primeiro o Quarupi fala do Brasil em geral, depois o show da Gal se passa dentro de uma sala fechada. E depois a obra da Ana, ela é produzida num quarto, numa relação quase que dela consigo mesma. E, no entanto, a partir desse pequeno ambiente íntimo da Ana, surge uma poesia com uma potência incrível. E eu acho que os poetas têm muito a dizer. E talvez a obra da Ana seja muito significativa para a gente entender aquela época, que é ao longo dos anos 70, o iniciozinho dos anos 80. Agora, você diria que a música que, enfim, na letra, traz o título do seu livro, como 2 e 2, poderia hoje também embalar o nosso momento atual e político? Ela até é uma letra tão contrastante, né? 2 e 2 continua sendo 5 hoje, na sua opinião? Tá tudo incerto? Eu acho que cada momento é um momento, hein? Quer dizer, não dá para a gente tomar nem as questões, nem as respostas daquela época e tentar entender os dias de hoje. Os dias de hoje são complicados e exigem a nossa imaginação aberta para compreender a singularidade do que acontece hoje. Mas eu tenho uma ideia de que ler a Ana Cristina pode ser importante, porque a Ana Cristina, porque eu acho que pelo caminho, não de tentar dar uma resposta imediata às coisas, mas pelo voo do poeta a gente vai poder conseguir muita coisa. E eu vi que você, rapidinho, antes da gente encerrar já o momento final, colocou algumas letras de Belchior também, de músicas cantadas por Elis. Por exemplo, você pode até dizer que eu estou por fora, ou então eu estou enganando. Sabe por quê? Como nossos pais. Sabe por quê? Então, eu queria um pouco pensar sobre a minha própria maneira de fazer o livro. Isso tem a ver um pouco com eu estou me dirigindo ao leitor e dizendo, olha, um pouco como eu entendo a minha vontade de fazer o livro. Eu não quero lhe falar das coisas que eu aprendi nos discos ou nos livros, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Porque tem também uma dimensão biográfica o livro. Claro que eu não fico contando a história da minha vida, mas são coisas que eu vivi e eu acho que isso... E coisas que vale muito a pena que as novas gerações conheçam, né? Dizem que é um livro para jovens, porque os mais velhos se sentem identificados, se emocionam e tudo, mas os mais jovens, eles tomam conhecimento das coisas que aconteceram naquela época. E muita gente tem me respondido assim, poxa, como eu aprendi coisas daquele período, lendo o seu livro,
Isso me deixa muito contente. E que bom que a gente pôde dar essa dica aqui hoje no Conexão. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado a tá? você. Foi um prazer receber você aqui, Eduardo. Espero que você tenha gostado da conversa. Quer assistir novamente? Acesse futuraplay.org, aproveita e compartilha. Um beijo, tchau, tchau.